e vamos a Brasília, vamos atualizar o julgamento no Supremo Tribunal Federal, que decide restrições para emendas PIX, suspensão de emendas positivas. Como é que está o placar da votação, Henrique Carmo? Olha, Rafael Colombo, já temos 5 votos favoráveis à decisão do ministro Flávio Dino, que mantém, então, a suspensão dessas emendas impositivas e também pede mais transparências nas emendas PIX. Até agora, além do voto do relator, o ministro Flávio Dino, e também do ministro André Mendonça, na qual a gente já havia noticiado que foi feito durante a madrugada, depositaram votos seguindo o relator, os ministros Edson Fachin, o ministro Cristiano Zanin e também o ministro Alexandre de Moraes. Esses votos foram depositados no sistema digital do Supremo Tribunal Federal, que pede, então, que confirma essa decisão do ministro Flávio Dino, que pede mais transparências nessas emendas PIX feitas pelo Congresso Nacional diretamente aos municípios. Essa medida também interrompeu alguns repasses das emendas impositivas, aquelas que o governo é obrigado a pagar. Os votos são inseridos no sistema eletrônico do Supremo Tribunal Federal, como eu disse, e os ministros terão até o fim de hoje, até o fim desta sexta-feira, para poder depositar os votos sobre essa questão. Contando com o presidente do Supremo Tribunal Federal, são 11 ministros da Suprema Corte, ou seja, faltam ainda 6 votos sobre essa questão aqui na Corte, aqui em Brasília. As ações foram julgadas, foram protocoladas no Supremo Tribunal Federal, como eu disse mais cedo, pelo Partido PSOL, pela Procuradoria-Geral da República e também pela ABRAGE, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Elas pedem mais transparências nas emendas PIX, que são aquelas enviadas diretamente para o município pelo Congresso Nacional, sem a necessidade de um convênio com o governo ou até mesmo sem a necessidade de explicar para que esse dinheiro será utilizado. E também sobre as emendas impositivas, que é aquela que o governo é obrigado a cobrir, e essa decisão, inclusive, suspendeu o pagamento de alguma dessas emendas. O Congresso ainda tentou barrar essa decisão ontem, mas o presidente do Supremo Tribunal Federal não atendeu ao pedido do Congresso e manteve a decisão do ministro Flávio Dino. Esse embate entre o Judiciário e o Legislativo, a gente segue acompanhando aqui em Brasília. Nesta semana, o Congresso chegou até a rejeitar uma medida provisória que enviava mais recursos para o Poder Judiciário. Essa queda de braço que acontece aqui entre os poderes Legislativo e Judiciário segue, então, nessa sexta-feira, também deve seguir durante o fim de semana e até para a semana que vem. Até o presidente Lula também chegou a comentar sobre esse assunto, como a gente falou aqui mais cedo, e a gente vai acompanhar de perto como será a decisão entre esse embate do Poder Judiciário e também o Poder Legislativo aqui em Brasília. Valeu, Henrique. Henrique Carmo, ao vivo, direto de Brasília. E nós já temos uma atualização aqui. Quero, inclusive, chamar o Cristiano Vilela para a gente conversar um pouquinho. Enquanto o Henrique trazia informação de Brasília, foi depositado no sistema o voto do ministro Dias Toffoli a favor da tese do colega Flávio Dino. Portanto, nós temos maioria formada no Supremo Tribunal Federal. A nossa equipe em Brasília, em São Paulo, atenta a tudo que está acontecendo. Por isso, é sempre importante você ficar ligada no Jornal da Manhã, porque aqui a gente não deixa passar nada. 6-0, portanto, com o voto do ministro Toffoli, depositado agora no sistema eletrônico do Supremo Tribunal Federal, prevalece. Nós temos 11 ministros, com 6 já está formada a maioria, mesmo que os outros 5 votem juntos. Contrariamente à tese de Flávio Dino, 6-5, portanto, já está formada a maioria. Cristiano Vilela, o Supremo Tribunal Federal entende que devem permanecer suspensos os pagamentos de qualquer espécie de emenda impositiva até que o Congresso Nacional formule uma regra que ofereça transparência e rastreabilidade ao dinheiro de emendas. Ontem o presidente Lula disse que trata-se de um sequestro do orçamento, o que vem sendo feito pelo Congresso. Muita gente entende que a mão de Lula está por trás da decisão tomada por Flávio Dino. Tem 2 aspectos para a gente analisar aí, não é, Cristiano Vilela? O primeiro da tese do ministro Flávio Dino, imagino que ninguém seja contra mais transparência e a possibilidade de rastrear o bom uso do dinheiro público. Essa é a tese jurídica. E a política, essa vai dar pano para manga em Brasília, hein? Exatamente, Colombo, você colocou muito bem, a gente tem 2 cenários para análise. O primeiro, do ponto de vista jurídico, a medida ela é muito bem colocada. O Supremo Tribunal Federal age com correção à medida que busca colocar um freio nessas práticas que são práticas pouco republicanas, práticas pouco constitucionais.
E esse questionamento a constitucionalidade dessas medidas, isso se mostra bastante acertado. Muito embora essa decisão tendo sido tomada primeiramente de forma monocrática, talvez o mais adequado fosse já fazer direto o que está sendo feito agora, que é tomar uma decisão pelo colegiado, mas de fato no mérito o Supremo Tribunal Federal acerta. Do ponto de vista político é que são elas. Isso naturalmente vai botar mais gasolina nessa fogueira, nesse incêndio que já temos há alguns meses, com relação à dificuldade de relacionamento entre esses dois poderes, legislativo e judiciário. O legislativo ele se sente afrontado e é natural que haja algum tipo de retaliação ou algum tipo de medida mais dura de um poder contra o outro, o que nunca é bom. Vamos aguardar, portanto, as cenas dos próximos capítulos agora.